Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Coelho e hoje nós vamos trazer um vídeo sobre deficiência física e simulação de deficiência, explicando a seguinte questão. Será que uma simulação de deficiência física contribui para que as pessoas que não têm deficiência tenham um pouco mais de consciência sobre aqueles que têm? Nós vamos discutir vários aspectos. Premissa 1. As pessoas se sensibilizam com a condição do outro? Não é incomum a gente ver algumas experiências sociais em que pessoas que não têm deficiência acabam passando 4 horas, 8 horas numa cadeira de rodas e todo mundo imagina que essa pessoa será uma pessoa melhor porque ela compreendeu e entendeu que o que seria ter uma deficiência física. Esse evento que nós estamos demonstrando aí aconteceu no Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão e Inovação do Instituto Federal de Santa Catarina, em 2018, e tinha como tema Consciência, a escola que transforma. E a proposta era justamente fazer com que as pessoas se sentissem incluídas no processo de inclusão. Em meio a uma série de posicionamentos políticos sobre as diferenças entre as pessoas, e entre essas diferenças nós poderíamos citar diferenças econômicas, diferenças de religião, diferenças de crença, diferenças de gênero, diferenças de orientação sexual, nós também temos uma diferença que precisa ser debatida, que é a diferença da pessoa com deficiência. E quando a gente trata desse tema, muitas vezes pode-se pensar que poderíamos incluir essas pessoas se mais pessoas tivessem uma consciência de como é ser deficiente físico. Por isso, já surgiram vários experimentos sociais em que muitas pessoas são colocadas numa simulação de deficiência física e elas passam 4, 6, 8 horas, por exemplo, numa cadeira de rodas ou sendo vendadas e assim por diante. Muitas pessoas aplaudem essas iniciativas imaginando que essa experiência pode fazer com que a pessoa que não tem deficiência possa compreender perfeitamente o que é ser uma pessoa com deficiência. Mas na verdade essas experiências, embora sejam muito louvadas e as pessoas gostem muito de observar e entender, na verdade elas são muito superficiais. Principalmente porque elas não conseguem transmitir para essas pessoas, de fato, qual seria a vida de uma pessoa com deficiência. Bom, a gente pode partir do seguinte pressuposto, de que antigamente nós, professores, nós fazíamos o Dia do Índio, em que nós utilizávamos fantasias de indígenas e tentávamos falar do indígena de uma maneira muito superficial, principalmente baseado na ideia de que nós, como sociedade, entendemos o indígena pelas roupas e assim por diante. Mas depois de um tempo nós percebemos, não todos, mas muitos professores perceberam que nós estávamos estereotipando os indígenas e fazíamos a mesma coisa com a pessoa negra. No Dia da Consciência Negra, nós também, professores, tínhamos muitas vezes um exemplo de preconceito na hora de demonstrar o Dia da Consciência Negra. E isso é importante para a gente repensar. Essas simulações, então, sobre a pessoa com deficiências, elas simplesmente alargam nossos sentimentos, nosso sentimentalismo, na verdade, e afastam de fato a nossa capacidade de resolver um problema, que seria o problema da inclusão de pessoas. Então podemos chegar à conclusão de que boa parte das políticas de inclusão que tentam usar a emoção das pessoas com relação à pessoa com deficiência, elas falham justamente pela falta de efetividade em criar uma condição de inclusão real dessas pessoas, da pessoa com deficiência. Nós poderíamos citar alguns filmes que possam demonstrar de algum modo quando nós falamos, por exemplo, do livro do José Saramago, um escritor português, Ensaio sobre a Cegueira. E que depois esse livro se transformou em filme, com o mesmo título, dirigido pelo diretor Henrique Meirelles. Nesse filme, nós podemos perceber que há uma doença em que as pessoas começam a ficar cegas e elas simplesmente transmitem umas para as outras. Na verdade, não se demonstra o que seria essa doença, nem por que ela veio, nem como ela chegou, mas
O filme é uma distopia e que transmite para as pessoas essa sensação do que seria estar na condição de deficiência física. Mas o filme, ele demonstra também que os seres humanos conseguem de algum modo se adaptar e alterar o seu itinerário. Boa parte das pessoas que estão na condição de cegas, elas acabam criando outros laços de relacionamento que não aqueles da pessoa que não tem deficiência, fazendo com que ela modifique. E aí nós chegamos à seguinte ideia: há uma cultura específica de uma pessoa que tem deficiência, ou seja, não tem como você reproduzir numa pessoa que não tem deficiência exatamente as sensações, a condição de uma pessoa que tem deficiência. Isto é, fazendo com que haja simplesmente uma dissimulação do que uma pessoa com deficiência ela pode passar. Nós, professores, podemos tirar algumas lições com relação ao que a gente falou hoje, né? A primeira é tentar, de fato, criar uma forma de inclusão que não seja baseada nessas simulações e que trate o problema, de fato, como um problema real e que não precise só de sentimentalismos. Outra coisa é com relação a nossas representações, né? Sobre o que nós imaginamos que o outro sente. Então é isso por hoje. Quero agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Comente, curte, compartilhe. Um abraço. Até mais.